Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A importância de uma estratégia digital. Qual é a importância então desta tal estratégia digital para uma empresa? Para responder esta pergunta, convidamos Inês Dantas Coelho, é coordenadora da pós-graduação em Marketing Digital e Estratégia. Viva Inês, bem-vinda a este podcast. Isto parece uma pergunta fácil de responder, mas se calhar é um bocadinho mais difícil. Mas vamos começar mesmo por aqui. Uma empresa deve ter uma estratégia para existir num mundo que é digital? Sim, eu diria que a estratégia é essencial e atualmente o que nós verificamos é que mesmo após quase 4 décadas de marketing digital, digamos assim, a grande maioria das empresas ainda não tem uma estratégia concreta digital. Muitas vezes tem uma estratégia geral e tem uma presença digital. E isso tem um impacto muito grande no mercado em que a empresa opera, na visão do produto que o cliente possa ter, na própria evolução do produto, na forma como os nossos clientes fazem a escolha de que produto é que é melhor para eles em determinada altura. E se não houver uma estratégia, o cliente fica perdido, não é? Porque hoje em dia, ao contrário do que acontecia nos anos 70, nós temos muitos canais, somos impactados por muitas vias, sejam elas digitais, sejam elas físicas, digamos assim. E se não houver um plano estratégico, o cliente vai por onde lhe dá mais jeito ir. E isso pode não ser a melhor opção? Pode não ser a melhor opção para nós. Para o cliente acaba sempre por ser a melhor opção para ele, não é? Mas para nós, empresa, regra geral, não é. Então há essa ideia de que guiamos o cliente na comunicação que a empresa faz, porque a empresa, por presença ou omissão, estará sempre Exato. a comunicar. Há uma estratégia, além de se existe uma estratégia física, tem que haver também uma estratégia para uma abordagem ao mundo digital, e podemos estar a pensar nos sites, nas redes sociais, enfim, tudo aquilo que o tal cliente consegue consultar, no mínimo com um telemóvel hoje em dia. Sim, e ter uma estratégia digital apontada para mobile, que é o telemóvel, é super importante hoje em dia, não é? Porque já ninguém vive sem um smartphone no bolso, não é? É um mini computador no bolso. Se a empresa pode sobreviver sem uma estratégia digital, pode, mas não vai sobreviver bem e definitivamente vai ter muita dificuldade de crescimento. O que a maior parte das empresas têm hoje em dia é uma presença digital, ou seja, estão efetivamente presentes nos vários canais digitais, mas não de uma forma estratégica. Então, vamos tentar entrar no que é esta estratégia. Eu tenho que perceber, ou tenho que ter alguém que perceba quando desenho o meu marketing, o preço, o posicionamento, os pontos de venda, os canais de comunicação, aquele clássico dos velhos livros de marketing, que vem lá desde o final dos anos 50, do século passado. Tenho também que ter este desenho de como é que a minha estratégia vai viver num mundo que já é digitalizado, então. Sim. É um planeamento? Pode e deve. Há sempre um planeamento. Regra geral, vamos dizer, mais de 90% das empresas existe nos dois universos. Ou seja, existe no universo físico e migrou para o universo digital quando o digital apareceu. Que tenha uma estratégia é outra conversa. Muito poucas empresas são puramente digitais. A grande maioria vive nos dois mundos. E o que nós vemos é que, apesar de haver essa estratégia digital no mundo físico, porque sempre foi feito, que é o normal, não existe essa adaptação para o mundo digital. E os clientes podem ser diferentes, o produto pode ter que ser adaptado para o cliente percepcionar a mais-valia digital. A concorrência é certamente diferente, pode ser nacional, pode ser internacional, já não é gerida pela área geográfica onde operamos, já estamos a falar de uma abertura muito maior. O nosso próprio posicionamento de valor pode ser diferente. Eu trabalho no CTT, sou responsável pela área B2C, digital. B2C? Vamos traduzir. Business to consumer. Portanto, eu trabalho para o consumidor final, não para empresas, para o consumidor final. E o nosso cliente digital é muito diferente do cliente físico. Que vai às lojas do CTT. Sim. E nós tivemos que fazer todo esse estudo, tivemos que identificar quem é que eram esses clientes, que tipo de produtos é que queriam para eles,
que adaptação dentro dos produtos físicos que existiam deveria de ser feita para o mundo digital, que tipo de concorrência é que nós temos, como é que nós nos podemos destacar da concorrência, sempre e exclusivamente neste mundo digital. Portanto, se nós não fizermos a adaptação, o que regra geral acontece é que nós transportar os velhos hábitos, transportar para um mundo digital, isso não é a melhor forma de o fazer. Não. E regra geral, nós conseguimos captar o cliente, mas se ele se sente perdido, vai comprar com a concorrência. Portanto, nós tivemos o custo da captação, mas quem vai ter o proveito é a concorrência. Isso acontece muito em mercados que são, por vezes, abertos por alguém, mas depois aparece um produto que satisfaz melhor os clientes e o cliente vai atrás de quem o satisfaz melhor, por norma. Claro, sim. Então, também por isso este planeamento de como vivemos no mundo digital é importante. Sim. Nós temos que conhecer bem o nosso cliente e temos que estar à espera de conseguirmos adaptar não só a experiência, mas o produto em si. Isso também faz parte da estratégia. Portanto, a estratégia digital incorpora tudo. Porque num mundo que é tão dinâmico e que estamos sempre a mudar e que temos tanta influência externa, se nós não conseguimos responder à expectativa do cliente, é muito fácil o cliente mudar para a nossa concorrência. E o cliente fidelizado, das duas uma, ou é muito mais fidelizado do que fisicamente, porque está habituado ao site, porque está habituado à experiência, porque gosta do serviço que recebe, ou é muito menos fidelizado, é quase 8 e 80. E, portanto, se nós não conseguimos fazer essa adaptação contínua, o cliente vai chegar a uma altura em que vai dizer... O site até é lindo, o social media é espetacular, mas o produto não me está a satisfazer neste momento. E aí muda. Então, quando falamos deste marketing digital e estratégico, ou desta estratégia digital, temos que falar mesmo de todas as vertentes, mas incluindo também novos produtos, neste caso. Todas as vertentes. Novos produtos, desenvolvimento de produtos atuais ou adaptação do produto já existente. Por exemplo, ao consumo digital, à vida digital. Exatamente. Isso no CTT aconteceu-nos... porque o CTT é uma empresa com 500 anos, portanto era físico, 100% físico. E quando nós percebemos que tínhamos que mudar para o cliente digital, teve que ser feita essa adaptação de experiência. Portanto, não só perceber quais é que eram os produtos que eram importantes para o cliente, mas também perceber como é que eles deviam de funcionar no mundo digital. E foi quase a criação de um produto novo. Então, a estratégia vai muito além da comunicação. Muito além da comunicação. A comunicação é uma parte da estratégia, mas a gestão do produto, a análise da situação, o próprio reposicionamento interno, que é uma coisa que muitas vezes é esquecida na estratégia, que é, será que nós temos o número de profissionais necessários e será que esses profissionais estão todos a trabalhar em conjunto e têm o know-how necessário para produzir uma estratégia e trabalhar para um universo digital. Isso também faz parte da estratégia. A estratégia trabalha para fora e trabalha para dentro. Se nós formos falar em grandes moldes, a estratégia tem 2 grandes objetivos: aumentar receita e criar poupança. Portanto, não é só nós vendermos mais, é nós também sermos o mais eficiente possível nessa venda. E isso inclui tudo, desde o produto até aos recursos humanos. Tenho encontrado, sobretudo em pequenas empresas, uma ideia que associa muito comunicação digital a vendas. Isto pode ser criar expectativas e depois não ter os resultados. Sim. E isso acontece muito. E não só em pequenas empresas. Eu acho que nós temos essa tendência de associar às pequenas empresas, porque muitas vezes as pequenas empresas é uma pessoa ou 2 pessoas e essa equipa faz acontecer, não é? E muito bem, são pessoas que têm muita garra. Mas eu vejo isso acontecer em grandes empresas, é muito comum. É uma questão de filosofia, não é de dimensão da empresa, então. É quase. É a ideia de que se eu tenho uma presença digital, essa presença digital vai ter que ser paga para as pessoas me verem. E eu tenho que impactar o máximo de pessoas. E não existe uma visão de que se eu vou impactar muita gente com a mensagem errada, no público errado... Muito. Eu vou estar a gastar muito dinheiro, e provavelmente vou estar a impactar para concorrências, porque eu chamei a atenção daquele problema, mas depois não vou conseguir servir. E gasta-se
gasta-se muito dinheiro. E depois chegamos ao final do ano e as nossas direções dizem, então, mas para já eu estava à espera de gastar 10 euros e receber 1 milhão. Isso não aconteceu. Mas pior do que isso, eu não recebi 1 milhão, eu gastei 10 euros e tive um prejuízo de 20 euros. Exato, porque não estratificou a comunicação. Já não estamos numa época em que nos podemos dar essa liberdade. Acho que isso passou no início dos anos 2000. Hoje em dia já não É já preciso não esta visão estratégica quando se entra no mundo digital, então. Sempre, sempre. A estratégia do mundo digital é a mesma coisa que a estratégia do mundo não digital, digamos assim, não é? Ninguém vai... E do cruzamento de ambos também. E do cruzamento de ambos. Aliás, eu acho... Essa pergunta é muito interessante porque eu acho que é mesmo aí que reside a principal questão. Não existe mundo digital e mundo físico. O existe mundo é um. O cliente. E regras, hoje em dia, a grande maioria dos clientes funcionam nos dois mundos. E nós não fazemos o exercício de estamos a ver um anúncio, vamos a um site e dizemos, epá, que anúncio lindo e que site espetacular. Vou já correr comprar, isso não e existe. depois até podemos ir a correr comprar, o produto é mau e nós dizemos, epá, mas aquele site e aquele anúncio, que bonitos que eram. Ninguém faz isso, não é? A nossa experiência vai ser negativa, vai dizer, eles induziram-me em erro. Não era isto que eu queria comprar. Porque, efetivamente, nós estamos todos a trabalhar para aumentar a venda geral. E temos que estar presentes nos canais onde o cliente está. Independentemente de ser um canal físico ou um canal digital. Então é a velha máxima, quem manda é o cliente. O cliente está no centro. E eu acho que desde que nós entramos nos anos zero, nos 2000, nos anos zero do novo século, houve um grande aumento da criação e gestão do conteúdo por parte do cliente, não é? Foi quando as redes sociais foram criadas, foi quando o Twitter apareceu, o LinkedIn apareceu, o Facebook apareceu, e foi muito disruptivo, porque deu ao cliente o poder de dominar a narrativa. E durante muito tempo as empresas não souberam reagir a isto, sim. Não, porque estavam habituadas a dominar a narrativa. Havia aquela máxima do cliente tem sempre razão, mas nós conseguimos induzir o cliente para a nossa razão. E agora não. E eu acho que nós demorámos, enquanto seres empresariais, demorámos tempo a adaptarmos-nos a essa realidade. Mas agora já percebemos, eu acho que o mercado agora já percebeu que de facto o cliente está no centro. E pode não ter sempre razão, mas está no centro da experiência. E nós temos de o ajudar temos nesse que percurso. criar os percursos, não é? Exatamente. Os percursos por onde queremos que o cliente passe. E por onde faz sentido o cliente passar. Porque isso também... Tem que fazer sentido para o cliente, não só para o empresário. Exato. Não é o que nós... É claro que passa sempre pelo que nós queremos comunicar, mas acima de tudo é a mensagem que o cliente quer receber, é o produto que o cliente quer receber. Porque se assim não for, mesmo que o cliente... compra num primeiro impacto porque acha que foi interessante e a nossa comunicação foi apelativa, não vai perdurar no tempo. Não vai perdurar. E outra ponto... Então procuramos uma relação. Exato. Procuramos uma relação, ou seja, procuramos uma fidelização. E a maior parte das presenças digitais atualmente trabalham muito a aquisição. Porque a aquisição é giro a trabalhar, gerar um contacto, converter, faz-se Exato. uma venda. É Fantástico. giro trabalhar... Mas há vida além disso, então. Em social media, é giro trabalhar em paid media e... Pronto, são áreas que são engraçadas e são dinâmicas no digital. Mas se nós não trabalharmos para além disso, se nós não trabalharmos a fidelização, nós não estamos a trabalhar aqueles 20% de clientes que nos dão 80% do retorno ou mais. Estamos a velha máxima do 80-20. 80-20. Estamos a deixá-los descalços. Não criamos essa relação. E isso também tem um custo. Inês, no mundo digital o impacto da inteligência artificial é uma realidade. Já não é o futuro, é o presente. Já começou há algum tempo. Como é que a inteligência artificial tem influenciado o mundo desta visão estratégica para as empresas no digital? É assim, muito, mas eu acho que nós ainda só estamos a ver a ponta do iceberg. Eu acho que o marketing digital vai mudar bastante nos próximos 5 anos. A minha opinião pessoal é que vai ser quase uma revolução
Harry Ford, não é? Eu não vou ter cavalos mais rápidos, eu vou ter um automóvel. E ninguém sabe muito bem o que vem aí. Como é que o automóvel vai ser fabricado ou qual é o aspecto dele, então? Ninguém sabe, mas é esse o caminho. Eu tenho quase certeza que sim, que é esse o caminho, porque nós estamos cada vez mais ligados, lá está, com a inteligência artificial, principalmente com os assistentes pessoais da assistência artificial, com a Siri do iPhone, com a Gemini da Google, e já são personas de inteligência artificial que... Podem tomar decisões de compra, não é? Elas não tomam decisões de compra. Sim, será sempre o cliente no fim, mas serão direcionadas. Exato. Ajudam-nos a tomar as decisões de compra. Mas como? A ir buscar a mesma informação que nós iríamos buscar à internet. Só que a forma como um assistente de inteligência artificial pesquisa online é completamente diferente de nós. Então temos que olhar para a forma como comunicamos, como dispomos a informação no mundo digital para humanos e para inteligências artificiais? Sim, e eu acho que é aí que vai estar a nossa grande dificuldade. Como é que nós vamos ter uma presença digital em que a máquina comunica com a máquina e não o ser humano comunica com a máquina, quando nós somos humanos? E a informação que a máquina vai dar é para um humano. Eu acho que é mesmo aí que reside a dúvida grande diferença de como é que isto vai funcionar. Ainda não o sabemos bem como fazer, então. Não sabemos. Vemos algumas coisas a acontecer, como a criação do Gemini, que de facto é um assistente de inteligência artificial muito evoluído, tem uma conversa connosco, adapta-se à nossa forma de falar, utiliza expressões nossas, apanha expressões novas. É interessante até de experimentar, assustador um bocadinho, mas interessante de experimentar. Então, durante estes anos em que temos presença no mundo digital, aprendemos, vou usar a expressão, a influenciar os clientes humanos no mundo digital. Temos que aprender a influenciar as inteligências artificiais. Sim, apesar de não podermos utilizar a expressão influenciar, porque elas não são influenciáveis porque são puramente matemáticas, não é? Portanto, nós temos é de perceber como é que elas funcionam, a equação delas. No fundo, é quando nós temos o ChatGPT e temos o que é chamado o prompt, que é o comando que se dá ao ChatGPT, sim, que o cliente dá ao ChatGPT. Exato. Se nós não soubermos dar bem esse comando, ele vai-nos dar uma resposta ao lado. Até pode ser mais ou menos o que nós queremos, mas não é exatamente o que nós estamos à procura. Isso acontece muito. Há muita gente que tem essa experiência porque escreve o que acha que deve descrever e depois, não era bem isto que eu queria, porque não escreveu bem esse comando. E depois podemos até afinar esse comando. E devemos de. Mas para estas máquinas, elas só leem estes comandos. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós, seres humanos, não pensamos dessa forma. Temos mesmo que adaptar. E, portanto, vai ser um desafio para os profissionais e eu acho que para os clientes mesmo. É sempre mais fácil ao cliente adaptar-se do que às empresas adaptarem-se. Mas acho que vai ser interessante ver o que vem aí, não é? Então, tal como no mundo digital que as empresas demoraram a responder à existência de clientes que dominavam a narrativa, os clientes também vão andar à frente das empresas neste contacto com as inteligências artificiais? Na minha experiência, o cliente anda sempre à frente da empresa, regra geral. Eu acho que as empresas só andaram à frente do cliente ali no início do século passado. Porque o cliente ainda não tinha bem noção das suas necessidades, não é? Quando começou a ser impactado pelas mesmas é que pensou, ok, eu de facto precisava de um carro, agora que estou a pensar nisso. Hoje em dia isso já não acontece e eu acho que o cliente... vai à frente. O cliente vai à frente e as alterações ou a evolução entre gerações é tão grande que as novas gerações já vão ser clientes totalmente diferentes da anterior. Mas o espaço de tempo em que faz com que uma pessoa comece a ser consumidor é menor do que o espaço de tempo em que nós estamos a trabalhar na empresa. Portanto, nós enquanto profissionais temos de ter uma adaptação muito grande a uma realidade que já não foi aquela com que nós crescemos, já não é algo que seja nativo para nós. E isso é um desafio para toda a gente, não é? Acho que atualmente nós sentimos esse desafio. Quando falo com as minhas sobrinhas, elas já não têm, elas falam comigo sobre coisas que eu penso, como é que ela já sabe isto?
mas é nativo para ela, não é? E eu tive que me adaptar. E esta adaptação, nós, enquanto profissionais, é dura. Já hoje em dia é. E eu acho que é cada vez mais dura. Mais incisivo, sim. Inês, muito obrigado pelo tempo a despender a ajudar-nos a perceber a importância desta estratégia digital para se viver no mundo digital, para as empresas navegarem no mundo digital e levarem ao bom porto os seus serviços no mundo digital, mas agora também com esta nova visão de atingir os humanos, mas atingir também as inteligências artificiais. Muito obrigado no tempo por despender a ajudar-nos a perceber este mundo que afinal é um pouco mais complexo do que aquilo que parecia. Obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.